Eu coloquei aqui algumas imagens, eu vou tentar com rapidez. O João Dória disse que, quando eu fui secretário no governo do Rio de Janeiro, eu conseguia fazer em 10 minutos o que levava 50. São Paulo. Do Rio você ainda vai ser. Ah, no Rio eu falei... São Paulo. Então, vamos ver se eu... Como é que funciona aqui? De ajuda aqui. A questão principal do turismo, e eu acho que tanto o governador quanto o prefeito já tocaram, a questão é política, é uma decisão política. E uma decisão política, ela não é só uma questão estratégica, tática, operacional, onde o turismo é tratado. É uma questão filosófica, é a decisão de quem nós queremos ser neste assunto. O mundo hoje olha para o turismo, e já há muitos anos, na guerra mundial por empregos, como o protagonista que vai gerar 25% dos postos de trabalho nos próximos 10 anos. Isso é muito, porque o advento tecnológico, para o turismo, traz empregos, mais gente viaja, fica mais preciso, dá mais condições de movimento às pessoas, que é um desejo dessa desmaterialização da sociedade. As pessoas querem viajar, as pessoas não querem mais ter, não querem mais pagar todos os tipos de impostos e ficar em casa. O mundo mudou por completo e o Brasil, de novo, está atrasado nesse percurso. Mas eu queria repassar aqui que o Rio de Janeiro, eu não sei por que eu não consigo, aqui, essa aqui? Demonstrar que o Rio de Janeiro, onde é que eu consigo aqui? Ainda tem um percentual pequeno, proporcionalmente, comparado com outras cidades, de turismo internacional que acompanha o Brasil. E eu vou mostrar aqui que o Rio de Janeiro não pode fazer o turismo sozinho, ou São Paulo, ou qualquer cidade do Brasil. Né? Seria o mesmo que dizer, governador Caiado, nós vimos agora o Plano Safra, 374 bilhões, e essa é uma das duas grandes vocações desse país, o agribusiness de um lado e o turismo de outro. Levaria um pouco mais de tempo para demonstrar, mas é uma questão de tamanho. Né? Enquanto o Fungetur tem 1 bilhão. E a estratégia ela tem que ser nacional. Se Istambul está numa posição de caminhar para 75 bilhões de receita no turismo, de dólares, e o Rio hoje tem a metade do que teve durante as Olimpíadas, que foi cerca de 3 bilhões, é evidente que isso é política nacional. É evidente que isso tem a ver com essa visão do mundo. Então, o Rio está em 104º lugar, quando Buenos Aires e a cidade do México, e a cidade do México não é uma cidade segura. E a questão da segurança, vem a questão da percepção, é problemática, e eu vou abordar aqui isso em seguida, né? Porque essa trajetória que está aqui, eu fiz questão de passar porque ela é otimista, porque ela é sobre conteúdo. Vocês vejam que na década de 20 eram os cruzeiros, na década de 40 era o início da aviação organizada. Na década de 60, esse rio que era o rio hedonista, o rio escapista, né? Era o rio como um sonho planetário da nossa Bossa Nova. E aqui vem uma parte mais importante. Nesse quadro, onde nós estamos aqui, nós vemos a parte principal do mérito do agribusiness, que o Rio chegou aqui. O que é isso? Internacionalização das cadeias de produção. Simples assim. Essas marcas, governador João Dória, era uma recomendação sua para mim, como secretário, e buscar mais marcas. Como secretário de São Paulo, mas o Rio já atingira isso 30, 40 anos antes. Mas isso existe, isso está aqui na nossa... O restaurante Maxims, aqui está, eu me lembro que eu conversava com o Paulo Marinho sobre esse período, com o Cláudio Magnavita, isso existe. Então, na era de conteúdos, nós estamos com dificuldade de passar para frente. Não sei por que aqui. E depois nós tivemos, então, uma queda e uma retomada brilhante, que foi durante esse período do legado. E eu continuo com dificuldades aqui. Eu fiz essa transparência aqui para mostrar que houve uma queda de 60 assassinatos para 20 assassinatos por 100 mil habitantes, e mostrar que o turismo internacional cresceu no Rio de Janeiro, mas a posição do Rio diminuiu. E aqui tem um paradoxo. E nós temos que fazer análise de outros tipos de crime e de questões de segurança, porque outras cidades do mundo conseguiram superar. Pela uma questão de prazo aqui, o Rio de Janeiro continua nesse imaginário, né? E aqui eu
coloquei algumas cidades que ultrapassaram, porque o plano do Rio, eu me lembro, no período Paes, que eu chamo período Paes, né? E o Rio está em retomada hoje com Cláudio Castro, com Eduardo Paes, com essa equipe, nós vimos que nós tínhamos um projeto parecido com esse. É uma cidade de pickpockets. Eu tive agora recentemente lá, está lotada, né? Mas ela não é uma cidade tão segura quanto se imaginaria. Essa cidade está caminhando, eu tive agora recentemente lá também, captando as grandes marcas mundiais, internacionalizadas, e buscando 75 bilhões de dólares de receita em 2030. Ora, isso aí, a nossa exportação de grãos do Brasil é 100 e tantos bilhões. Então, existe chance de equalizar isso, de buscar isso, desde que se acorde e não se mantenha o turismo pequeno. E aí fala de promoção. Promoção. Nós precisamos, no mínimo, 10 milhões de dólares no Rio de Janeiro, ano. Mas se o governo federal disser, eu dou 5 ou 6, o prefeito dá 2, o governador dá 2, ele chama a iniciativa privada, dá 2. Mas o governador não pode parar. Nós gastamos isso em São Paulo, com a iniciativa privada, e já parou. E essa descontinuidade é jogar dinheiro fora. O dinheiro, em memória, em produção. Uma campanha na CNN, como nós fizemos, e São Paulo ficou como o segundo maior crescimento de internet durante o período no planeta, né? Custa $1 milhão, isso não é caro, né? Isso é muito barato em relação ao custo-benefício de se chegar ao que essas cidades produziram e chegaram. Aqui estão os exemplos, né? E nós temos essa condição, até a Cidade do México, que tem os mesmos índices de criminalidade que nós, está crescendo muito mais do que nós, porque nós estamos realmente desrespeitando essa condição, esse talento e essa graça que nós temos da cidade do Rio de Janeiro, que, sim, é porta de entrada, não preclui o turismo em todo o Brasil, né? E também, uma outra questão a quem eu mencionei, governador, quer deixar para Sorriso fazer o Plano Safra? Não, né? Essa é a ideia. Nós temos que ter um plano para o país, de investimentos definidos com política de Estado, para que possam ser seguidos por todos, né? E aí falo, aqui isso vai longe, como o tempo está terminando, promoção consistente, estruturação consistente, uma política de continuidade, uma política que gere uma nova percepção, que possa ter a participação do trade. Porque eu não penso aqui de forma conformista. Eu falei agora há pouco em Istambul, para entrar num hotel de Istambul, o grau de segurança é maior do que no aeroporto. Israel, Tel Aviv, o turismo não para de crescer. Há, evidentemente, um outro tipo de insegurança, mas nós nos rendemos novamente. Mas eu queria dizer, por ter demonstrado aqui o que eu quis demonstrar, que não há como desistir de um grande amor como o Rio de Janeiro. Não há como desistir de um grande amor como o Brasil. Mas nós devemos ter o cuidado e a estratégia de entender que é o turismo que vai colocar a nossa imagem no mundo inteiro. É a promoção internacional, a estruturação do turismo e um plano concreto, com os pés no chão, porque a realidade nossa é muito melhor do que aparenta. Há meios e formas de manter essa estratégia funcionando. Nós temos como fazer isso, nós temos os meios e as condições. E eu termino dizendo que isso é uma decisão política, puramente política. Ela tem custo-benefício, ela é possível, mas não... Sorriso não ficou fazendo o Plano Safra sozinho, né? Nem o Rio de Janeiro, nenhuma cidade brasileira vai poder fazer isso sozinho. Nós precisamos nos juntar, porque o Rio de Janeiro pode ajudar, deve ajudar o Brasil e precisa ser impulsionado para fazer isso como uma capital de economia criativa, simbólica do nosso país. Eu aqui manifesto, como carioca adotado, o meu sentimento de que tudo que está aqui, tudo que deu certo e que deu errado, soma para que nós possamos vencer, porque nós não desistimos. Eu percebo claramente que aqui ninguém desistiu do Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Nós amamos e vamos continuar desenvolvendo para que, com isso, a imagem do Brasil lá fora seja do tamanho que nós merecemos. Muito obrigado.